Combinado. Pode ir? Maurício, primeiro prazer, Rodrigo Castro, do Globo Esporte. Queria que você fizesse uma avaliação dessa segunda partida, por favor, aqui jogando fora de casa. Boa noite, Arthur. Se a gente for analisar o jogo tecnicamente, eu acho que ele foi ruim, né? Eu vi um jogo muito truncado, as duas equipes sem conseguir conectar bons passes. Eu acho que a nossa equipe, nesse quesito, ainda foi um pouco melhor, foi uma equipe que tentou jogar mais. Achei também que interferiu um pouquinho, não como desculpa, mas foi uma reclamação geral do meu time, a grama muito alta, o campo muito seco. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de se adaptar e conduzir a bola lá para lá, erramos muitos passes ali perto do nosso gol, enfim, perdemos bolas importantes, mas o tempo todo a nossa equipe tentou jogar. No segundo tempo eu conversei com ele sobre isso, nós ajustamos alguns detalhes para a gente que pudesse ter um pouquinho mais de circulação. A gente teve, mas faltou efetividade no ataque, faltou um pouco mais de peso, faltou um pouco mais de criatividade no terço final, conectar melhor jogadas, tomar melhor decisão. No final não era o que a gente queria, a gente veio aqui para buscar o resultado. Eu acho que o jogo deixou claro isso, a gente não mudou em nenhum momento a nossa maneira de jogar, o tempo todo pressionando, saindo com a linha rápida. Mas a gente leva um ponto para casa e num campeonato tão difícil, pontuar foi importante. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Luque, da Rádio CBN Campinas. Você já pontuou essa questão do último passe, que acho que pegou um pouquinho, né? Mas a gente precisa entender, começo de temporada, um calor muito forte aqui, essa situação envolvendo o gramado, da reclamação dos jogadores. Mas no começo do jogo eu vi algo que te irritou muito, que foi a questão da troca de passes do sistema defensivo, que é a falta de uma definição, de tentar aí pegar uma falha no balanço da Inter de Limeira, e o Guarani perdia muitas bolas num setor perigoso do campo. De que forma corrigir isso e se realmente isso te incomodou um pouquinho, principalmente no começo do jogo? Não, perfeito, parabéns pela tua leitura. Foi exatamente isso que estava me incomodando. A gente fez muito passe rodando a bola e nenhum passe quebrava a linha. Faltou a gente aproximar o nosso zagueiro um pouquinho mais da primeira linha de marcação deles, para o passe ficar menor, a gente conseguir quebrar. E quando a gente quebrou, e foram poucas, que a gente conseguiu achar o Isaac, o Caio a gente quase não conseguiu achar, o Isaac conseguia virar e atacar a última linha. Aí faltava um outro. Nós tivemos outro problema, que foi um problema de um pouco mais de lucidez no terço final. No primeiro tempo nós chutamos mais, apesar de jogar, na minha opinião, tecnicamente, na questão de circulação, o primeiro tempo foi pior do que o segundo, mas no primeiro tempo nós conseguimos chutar mais. Mas a tua leitura é perfeita, fiquei um pouco irritado, falei para eles no intervalo, a gente estava todo mundo querendo vir para o pé, e é muito distante da primeira linha deles, a gente não conseguia conectar passe, dava uma bola no Natan um pouco apertado, o Natan demorou um pouquinho a tomar decisão, carregava. A gente demorou um pouquinho a formatar nossas estruturas também, que a gente ataca, a gente tem algumas estruturas para atacar, a gente não conseguiu formatar. Mas é isso, você viu bem, e eu no segundo tempo eu tentei corrigir e eu achei que melhorou um pouquinho nesse quesito. Maurício, tudo bem? Igor Sedano, melhor FM aqui de Limeira. A gente teve uma expectativa diferente do time da Inter, com base no que saiu na escalação, né? Até a forma da escalação, um pouquinho diferente e tal. E até nós nos assustamos com a formação que a Inter veio a campo. Isso também te gerou uma preocupação? Você já tinha uma ideia de uma Inter que vinha? Você, nos seus estudos, a Inter modificou mesmo? Até porque o Guarani já fez um jogo. A Inter não tinha feito ainda, então você não tinha essa análise completa. Quanto que isso pode ter modificado e a questão dos seus dois desfalques para hoje, quanto que dificultou o seu jogo hoje? Começando com a última pergunta, a gente tem um grupo bem chuto, então todo mundo que não joga é um desfalque, a gente sente, mas a gente costuma valorizar o que nós temos, que está em campo. Enfim, quem entrou, eu acho que entrou bem. A gente não controla, é um início de temporada, como foi falado, e é normal que se tenha. Eu até pedi ao quarto árbitro que se ele pudesse fazer uma parada técnica, muito calor, como eu falei, a grama muito alta, os jogadores sentindo. Com relação à escalação, a mim não foi surpresa. Eu já imaginava que ele vinha com 3 zagueiros, né, tentando fazer um 5-2-3, e, né, tentando virar um 3-4-3, enfim. Porque eu conheço um pouco o treinador da equipe adversária e imaginava que ele viria assim. Acho que a minha equipe tentou buscar o resultado o tempo todo, mais do que o adversário. Já que a gente jogou um jogo há 3 dias atrás, um jogo extremamente cansativo. Eu não tinha dúvida que o Natan hoje ele ia sentir um pouquinho, porque ele saiu exausto do outro jogo. É difícil você recuperar, isso não é conversa fiada, mas é verdade, é fisiológico. É difícil você recuperar de um jogo que foi uma estreia, onde a gente se entregou muito para conseguir o resultado.
Então eu sabia que alguns jogadores pudessem render um pouco menos. Infelizmente, eu não tenho feito trocas em questões técnicas e táticas, elas são muito mais por questões físicas, como foi hoje, a maioria, quase todas as trocas principalmente. O Natan no intervalo já relatou um cansaço, logo tomou um cartão no início do segundo tempo, o jogador cansado e com cartão, você acaba perdendo um jogador num jogo desse. Se está difícil com a gente, com 11, com 10 ia ser mais difícil ainda. Então assim, eu já imaginava como ele ia jogar, né? A equipe dele se defendeu muito bem, mas jogou o tempo todo no nosso erro, tentando jogo de bola aérea, a gente se comportou muito bem. Mais uma vez, falar para vocês, o Titi, que estreou na semana passada, é um jogador que teve 10 sessões de treinos, depois de 10 meses de uma cirurgia gravíssima no ligamento. Né? A gente teve a estreia hoje do Matheus, do Rafael Blu, enfim. É um time que está se formando, é um time que está buscando, mas é um time que está começando a ter um DNA daquilo que eu imagino. Maurício, boa tarde. Jurandir Silva, da TV Alternativa Portal Regional News. Eu gostaria de perguntar para você, Maurício, eu acompanhei o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto também. Você disse que jogadores estão chegando ali no Guarani, né, estão aí em formação, uma equipe em formação ainda. Mas pelo jogo de hoje eu senti o Guarani um pouco espaçado no meio de campo, com dificuldades no setor de criação e também no setor de marcação. Eu gostaria de perguntar para você o que fazer, né, para poder, né, ajustar essa equipe para o próximo jogo, que é dificílimo, né, para o Guarani, né, chegar com mais força ali no ataque. Você disse que o Guarani chegou, criou algumas oportunidades, mas essas oportunidades chegaram de bolas, de chutes de fora da área. Como fazer para o Guarani melhorar naquele passe final, naquele toque final, para que o Guarani consiga realmente, né, envolver o adversário ali na defesa? Você disse que o Guarani teve um primeiro tempo realmente bom no início da partida, mas depois o Guarani, não sei se foi por parte física, você que treina o time sabe realmente o que está acontecendo, quem está jogando, quem não está, você tem tudo, né, o recaute. Mas eu gostaria de perguntar para você o que fazer para o Guarani, né, ter um volume maior no setor de ataque. Eu vi que o Guarani sofreu muito para poder furar o bloqueio da Internacional, que teve uma zaga hoje firme ali atrás, compacta, dificultando ações do Guarani. É devido à formação e à parte tática do adversário, ou realmente a parte física está fazendo a diferença nesse início do Campeonato Paulistão, que é um campeonato difícil, com equipes qualificadas e que buscam o resultado, jogam intensamente, né, sempre ali procurando gol. O Guarani também não ficou atrás, mesmo mostrando ali na parte física uma dificuldade. O Guarani tentou de todo jeito, né, furar a marcação da Internacional, mas hoje, infelizmente, né, não conseguiu ali devido à forte marcação. Eu gostaria de perguntar para você também a respeito da parte física do Guarani e o que fazer no próximo jogo para o Guarani tentar aí, melhorar no setor meio de campo. Eu vi que tem uma deficiência no meio de campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu acho que o Guarani sofreu um pouco. O Botafogo acabou, né, ali tomando conta do meio de campo ali, e acabou fazendo as jogadas ali com que o Guarani na defesa acabou, né, tendo um pouquinho de dificuldade na marcação, e o Guarani achou aqueles 2 gols e venceu a partida. E no jogo de hoje da Internacional, acho que a parte física, né, Maurício, fez aí a diferença. Você falou do gramado, o gramado realmente, como você falou um pouquinho alto, pode ser que tenha, né, na sua opinião, gostaria que você falasse um pouquinho de tudo isso que está acontecendo com o Guarani, com a chegada de jogadores, essa dificuldade que você tem para montar a equipe. Você me permite só discordar de você, se você me permite. Eu não achei que a nossa equipe estava espaçada. Você tem razão, foi um jogo onde as duas defesas, né, sobrepuseram os ataques. As duas defesas conseguiram neutralizar bem o ataque. Tanto a nossa neutralizou bem a dele, quanto a deles, né, neutralizou a gente. Eu falei isso no início aqui, que a gente teve dificuldade no terço final em dar peso à área, em conseguir, né, jogadas. Não acho que a nossa equipe estava espaçada, a gente conseguiu, porque a gente treina muito isso, conseguiu ser um time bem compacto e botar, se eu não me engano, 7 ou 8 vezes o ataque da Inter em condição irregular. Então isso prova que nós estamos tentando fazer um jogo bem próximo, com uma linha sustentando no bloco alto. É claro que quanto mais cansado você tiver, mais difícil, mais lento você vai estar para o jogo. Foi o que eu falei, nossa equipe realmente sentiu o desgaste dos primeiros jogos, sentiu um campo pesado, mas nós temos que ajustar muitas coisas, inclusive defesa. Não é que eu acho que esteja excelente não, mas eu acho que defensivamente a nossa equipe fez mais um jogo digno. É o segundo jogo que a gente passa sem tomar gol e sem o Gabriel sofrer muitas situações de gol.
Maurício, agora já projetando o próximo jogo, você disse que são poucos dias, da estreia 3 dias, mas quinta-feira já tem o próximo desafio contra um grande, né, do estado. Eu queria que você falasse sobre esse adversário, que não sei como é que você vai estudar, né? Porque tem um time nos Estados Unidos, um time que vai voltar para disputar o Paulistão, como é que vai ser esse estudo? Esse sim a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar, a gente não sabe se eles vão vir, a gente escuta que pode ser que eles estreiem no campeonato contra a gente. É como você falou, é uma grande equipe, mas assim, eu dou muita importância ao nosso jogo, né? Eu quero ajustar o meu jogo, eu quero que o meu time entre em campo conseguindo se comportar contra todas as formas que ele vai encarar, ou seja, independentemente da forma como o São Paulo vier, a gente vai ter que estar preparado para encarar, porque sabe que é um time, né, talvez um dos melhores do Brasil. A gente não tem muita informação de quem vem, como eu te falei, difícil você estudar alguma coisa, mas eu preciso ajustar o meu time, eu tenho que estar mais preocupado nesse início de tempo. O jogo, como o amigo falou, eu tenho algumas coisas a ajustar defensivamente, ofensivamente, e aproveitar esses 3 dias que nós vamos ter para treinar para tentar dar esses ajustes. Maurício, a última da minha parte é em relação a elenco, né? O que ainda falta para o Maurício Souza ter aí em termos de peças? A gente viu que em camisa 9, você falou isso na última entrevista coletiva, era o que a diretoria buscava. Tem alguma atualização? Você está para receber jogadores para continuar essa caminhada no Campeonato Paulista? A gente ouviu do Robson, né? Mas acredito que ele foi para o Novo Horizontino, é mais um jogador que realmente tinha interesse. A gente tem tentado alguns nomes, infelizmente a gente não tem conseguido. É natural, a gente sabe da dificuldade que nós temos nesse momento na parte financeira. Eu percebo todo o esforço do presidente, do Rodrigo, para que consigam o mais rápido possível trazer. A gente está, provavelmente fecha mais um zagueiro, né, talvez um 9, mais um jogador de meio campo. Isso eu acho que a gente, fechando esses 3 jogadores, a gente compõe bem, já que a gente tem 2 jogadores, o Márcio, a gente está mais uma vez segurando um pouquinho, porque o jogador que ficou muito tempo sem jogar, enfim, está muito suscetível à lesão, então nós temos que tomar cuidado. Mas as 3 posições que nós estamos buscando nesse momento é esse, mais um zagueiro, eu acredito que nessa semana ele venha, mais um jogador de meio campo, nós estamos buscando, e talvez mais um 9. Agora, todo nome de qualidade para agregar a gente vai ser bem-vindo. Nós temos um grupo curto, nós acabamos de integrar alguns jogadores que vieram da Copinha, né? Hoje até o João Marcelo estreou, e eu achei que foi muito bem dentro daquilo que ele podia fazer, correu, se esforçou ao máximo para um jogador que não treinou comigo ainda, enfim. Essas são as nossas dificuldades, mas como eu falei, a gente vai sempre para o lado positivo e tentar controlar aquilo que a gente controla, né? Que é dar uma melhor qualidade à equipe, fazer um jogo mais competitivo, um jogo mais elaborado, é isso que a gente está buscando. Rapidamente, essa aproveita que você falou do Márcio, e a situação do Leite? O Leite fez exame, a gente não sabe ainda qual é o grau da lesão dele, né? Mas foi uma dor de panturrilha, e eu, assim, tomara que não tenha sido nada grave. Mas panturrilha, você sabe que é uma lesão, se tiver alguma lesão, uma lesão complicada, não que seja uma contratura, tem que tomar muito cuidado para não virar uma lesão. Porque aí talvez, se for uma lesão muito grave, a gente perde ele para a competição toda. Eu ainda não sei, não posso te falar porque eu ainda não sei o que saiu, de coração não sei. Valeu, obrigado, boa noite. Essa voz rouca, depois do jogo, aí que não canta nada, né? Vamos lá, pessoal, só se identifique primeiro e pode perguntar, tá bom? Felipe, boa tarde, né? Parabéns pelo resultado. Não foi o resultado que a Internacional queria, que eram os 3 pontos, mas é um ponto que lá na frente com certeza vai fazer a diferença para a Internacional. Eu gostaria de perguntar para você o que aconteceu para a Internacional ter uma atuação realmente fora do comum, diante de um adversário difícil, que é o Guarani, que veio, né, de uma vitória diante de um Botafogo de Ribeirão Preto, que disputou a Série B. Primeiro, parabéns ao grupo, né, de atletas, pela dedicação, pela entrega, pela disciplina tática. Você disse bem, um adversário difícil, um adversário que pontuou bem na primeira rodada, veio com confiança, né, para essa segunda rodada. É uma estreia para a gente que gera o nervosismo, gera ansiedade. Acho que no primeiro tempo, se a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, a gente tinha criado ainda mais chances. Trabalhamos um pouco pelo lado direito, nos faltou um pouco de clareza nesse momento com a bola, marcamos bem, mas com a bola nos faltou um pouco de clareza. Tirei o Iba no segundo tempo pela questão do cartão, estava bem no jogo, e aí já tive que gastar não gostaria naquele momento. E segundo tempo a gente continuou bem, crescemos um pouco na questão com a bola, criamos algumas oportunidades, mas um jogo difícil, uma estreia difícil. O ponto importante, ficou aquele gostinho que, né, poderia ter sido 3, mas a gente conversou antes da competição
e a gente sabia do potencial do elenco. E que se a gente lutar todo o jogo como lutou hoje, a entrega foi espetacular dos atletas, a gente vai brigar sempre pelos 3 pontos. Tem dia que você consegue, tem dia que você consegue 1, tem dia que você vai perder mesmo competindo bastante, porque é um campeonato muito pesado. Então é valorizar cada ponto, valorizar cada desempenho. Hoje foi um bom desempenho para a estreia e continuar crescendo. Vários atletas ali, é a primeira vez na Série A do Paulistão, e nos deixa orgulhosos porque foram atletas que tiveram coragem, tiveram personalidade de na estreia na Série A do Paulistão desempenharem um bom papel. O Felipe, a gente percebeu que a Inter teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, apertou bastante essa saída de bola do Guarani, o técnico Maurício até falou, ficou nervoso com essa situação com o time dele, que a Inter conseguiu apertar ali, até criou uma chance que estava impedido, e isso teve bastante discussão, queria que depois você falasse no final a respeito, mas a gente viu que a Inter melhorou no segundo tempo com a entrada do Rafael Silva. Não sei se o Alexandro sentiu um pouquinho essa estreia por conta da pré-temporada, mas o Rafael Silva, querendo ou não, a gente percebeu que ele deu um pouquinho mais de trabalho, né? Queria que você comentasse a diferença do time do primeiro para o segundo tempo. Não, eu acho que a gente cresceu de produção como um todo, a entrada dos atletas eu vejo de maneira positiva, não só o Rafa como o Bernardo, o Juan, são atletas que estão chegando, né, com exceção do Rafael, mas Pablo, Juan, atletas que chegaram há pouco tempo, então ainda pegando, né, além do condicionamento, a questão do modelo de jogo, não é fácil, né, então nós vamos crescer com o carro andando, a gente conta com todo mundo, o Rony não entrou, por exemplo, né, eu optei pelo Rafa que está melhor fisicamente, entende mais o modelo de jogo, entrou bem, como você disse, e outros atletas vão entrar, vão jogar, todos vão jogar, não tem como, daqui a 3 dias a gente vai estar em outra guerra e vai jogar quem tiver melhor condicionado, esses novos que estão chegando vão estar em outro nível, e aí a disputa é sadia, o respeito entre eles está muito positivo, apesar dessa agitação de peças novas que não é fácil dentro de um elenco. Desde segunda semana de dezembro a gente vem recebendo atletas novos, então você está quase que um mês agitando o grupo, isso agita, não é normal, não é ruim, mas é normal a agitação, porque mexe com, né, a posição de um, de outro, você não sabe se vai jogar, se não vai. Agora com a competição fica mais fácil, né, o elenco é esse, pode acontecer uma coisa ou outra, mas o elenco é esse, então a coisa tende a crescer. A gente tende a crescer nos jogos, com o desempenho desses que estão chegando e com um desempenho também maior dos que já estão. Boa noite, Felipe, Miguel Mendes, da Central da Inter. Eu queria que você falasse como que vocês vão administrar o cansaço do elenco, né? Porque o campeonato é muito curto, dura praticamente um mês, e hoje já deu para ver que teve alguns jogadores que saíram um pouco com um sinal de desgaste, né? Principalmente o Marlon e o Albano. Você respondesse isso. A ansiedade da primeira partida, o emocional mexe muito, né? A gente teve um jogo num calor intenso, uma estreia dentro de casa, né? A Inter, se eu não estou enganado, não sei direito, né? Há 3, 4 anos, pronto, não sabia nem o tempo, mas me falaram. Então tudo isso mexe, né, com o emocional do elenco, do clube, e eu acho que pelo que ficou no final da partida, os torcedores aplaudindo os jogadores, eu fiquei satisfeito, porque a gente precisa dessa sinergia, torcedor-equipe, e é isso que você falou da parte física, com o passar dos jogos vai passar, e o emocional também, porque vai jogando, vai ganhando, e a gente vai terminar melhor os jogos, mas foi muito bom. Um Eduardo que, primeira vez na Série A do profissional, o zagueiro Eduardo Porto também sentiu no final do jogo, para ele é uma estreia nesse nível, foi muito bem. Você pegar ali, são 7 atletas mais ou menos que jogaram a D com a gente. Então a base da D foi ali e representou bem a Inter, porque mostra o trabalho a médio e longo prazo que a gente está construindo dentro da Inter. Ô Felipe, eu vou perguntar para você com relação a jogadores, né? Você falou que está chegando jogadores aí praticamente há algumas semanas. Eu gostaria de saber de você se já está fechado esse grupo, se deve chegar mais alguma pessoa, mais algum jogador importante para alguma posição específica, ou não, você vai com esse grupo mesmo que tem, ou vai pedir mais algum jogador para o presidente da Liga?
Eu converso muito com o presidente, né? A gente está satisfeito com o elenco que tem hoje, são um quantitativo também bom, são 27 atletas de linha, mais os goleiros. Então, assim, um bom quantitativo, todas as posições eu tenho como substituir, às vezes tem até 2, 3 opções em algumas posições. O foco do meu trabalho hoje é nesse elenco que está aí. É lógico que o mercado está sempre aberto, se surgir uma oportunidade, é uma coisa assim, né, uma exceção, acho que o presidente fará o esforço, mas não é hoje o nosso foco. O foco hoje é fazer esse grupo crescer, cada partida, jogar como jogou hoje, buscando sempre os 3 pontos, para que a gente possa ir pontuando e conseguir primeiro o nosso objetivo principal, que é a permanência. Felipe, eu gostaria que você falasse agora, há pouco você disse que tem um próximo jogo que vai ser uma guerra. Falasse 2 coisas, desse próximo jogo e dessa sequência que a Inter vai acabar jogando longe aqui de Limeira, nos próximos jogos. O próximo é fora, depois a Ponte em casa, né? Você está falando mais lá na frente. Novo Horizontino eu ainda falo, porque é muito perto. Os outros eu não penso, viu? Eu sou muito jogo a jogo, e isso foi passado para os atletas. São 12 finais. Se vai ser perto, se vai ser longe, se vai ser contra quem, a gente tem que lutar toda a partida para pontuar toda a partida. Isso é o mais importante. O Novo Horizontino é uma guerra porque é um time, né, que praticamente subiu para a Série A quase. Então é um time muito pesado, um time bem, tem um trabalho a médio e longo prazo do Eduardo. Houve uma derrota na estreia, né, que acontece, mas não tira o mérito do Novo Horizontino. É uma equipe muito pesada, a gente respeita muito, vamos trabalhar, estudar bastante para a gente apresentar de novo um bom futebol na terça-feira. Fechou? Boa tarde, Boa tarde. Eu queria como é que você avaliasse o desempenho da Arca na partida. A gente viu o Limeirão inteiro na bronca com ela, lances equivocados. E na onde você estava ali, na sua comissão técnica, na sua opinião de técnico, foi gol ou foi gol ou não? Então, eu estava me segurando para não falar esse assunto, já perguntaram aí, eu estou pulando. É difícil, né? Assim, para a árbitra também é difícil, né? É difícil você ficar julgando algumas decisões dela, A ou B, é muito difícil. Apitar no Brasil é complicado. Então, o que a gente não controla, eu falo para os atletas, a gente não se preocupa muito. O nosso a gente fez, tivemos chances de ganhar a partida. Em vários momentos, eu acho que até a maior parte do jogo a gente foi superior. Enfim, eu fico com isso. Aí tomara que a arbitragem cada vez mais melhore. Senti falta do VAR. Senti falta de alguém lá no vídeo. Teve um pênalti que me preocupou mais do que esse lance do gol. Pênalti muito claro, mesmo de onde eu estava e longe, muito claro o pênalti, e não é que a decisão equivocada me deixa insatisfeito. A falta de ir lá olhar no vídeo, né, não custa, já que tem o VAR, né, que é um recurso importante, não custa nada você ir lá e olhar um lance duvidoso, porque pelo menos duvidoso era aquele lance do escanteio lá que abraçaram um jogador meu e jogaram no chão. Eu peço para os meus atletas não fazerem isso porque tem VAR. Então, contra, também peço que o VAR chame, pelo menos, né? Que vem aqui ver, não custa. Eu acho que ficou um tempo parado. Eu acho que isso no Brasil precisa melhorar, né? Fica muito tempo parado, em vez de resolver logo. Vai lá, olha na tela, não achou pênalti, tá bom. Mas por que não ir, se você tem um recurso? Você vai ficar analisando de longe, com alguém que está vendo longe, você estava ali perto, com o recurso, vai lá na câmera e dá uma olhada e volta, toma sua decisão. Só senti falta disso. Em alguns lances, não foi só nesse. Esse foi para mim o mais gritante e o que eu de longe não tenho dúvida. Para mim foi pênalti. Só para finalizar, a gente viu que você entrou com uma equipe no 3-4-3 ou 3-5-2, aí vai depender do jogo em si. Né? Um pouquinho diferente de alguns jogos treinos e tudo, alguns jogos treinos você entrou com essa equipe, com essa formação. Vai de jogo a jogo para essa formação ou é uma maneira como o Felipe gosta de jogar? Até porque a gente tem falado durante a semana da opção da comissão e da diretoria não anunciar os jogadores, até para preservar essa questão técnica e tática da equipe. O Maurício falou que já conhecia mais ou menos o seu modo de jogar, que poderia vir com 3 zagueiros. É uma ideia sua mesmo manter esses 3 zagueiros ou vai de jogo a jogo? Não tem uma coisa fixa, não. A gente vai de jogo a jogo, vai de questão física dos atletas, característica dos atletas.
e também respeitando o trabalho a médio e longo prazo. Assim, não tem o Felipe Gosta. O Felipe gosta de uma equipe equilibrada, agressiva e que busque os 3 pontos toda a partida. Isso é o Felipe. Agora, estrutura, já joguei 4-3-3, já joguei várias estruturas e não, é mais pela característica do que eu tenho do que o que eu gosto. O gosto é o comportamento. Aí sim, uma equipe que lute, que brigue, que busque o gol quando tem a bola, tenha coragem e que se defenda forte também, de maneira forte, é o Felipe que gosta. O Felipe gosta. Tá bom, rapaziada? Obrigado. Lucas Pinto, no intervalo esportivo, eu queria saber como é que foi, se teve a conversa com o Albani, que durante a transmissão do primeiro tempo a gente sentiu falta um pouco dele e a gente viu que até antes mesmo dele adicionar ele já voltou melhor para o segundo tempo. Perfeito. É o que eu falei um pouco na outra resposta, a gente usou pouco o lado direito no primeiro tempo. Nos faltou clareza com a bola, de rodar um pouco ela, de ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque a gente roubou, o jogo ficou muito concentrado no nosso lado esquerdo e o direito deles. E o Guarani fez isso algumas vezes, criou perigo com o Regis do outro lado, com o Emerson, a chegada, e nós não. Então no intervalo a gente corrigiu isso, usamos mais os dois lados, de maneira mais equilibrada, e aí o Albano apareceu mais. Perfeito. Foi? Boa noite, pessoal.